Oi, pessoal, tudo bem? Sempre bom estar aqui, sempre muito bom falar com vocês. Vocês sabem que eu venho aqui, sempre tem alguma coisa que está me incomodando, alguma coisa que eu acho que merece aí uma reflexão, né? Então, assim, nós estamos tendo agora uma série de decisões, de discussões, de debates sobre o fato de que um contrato de locação seja tratado como um contrato de consumo e também como um contrato de adesão. Como sempre, gente, eu resolvo essas questões no conceito, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou muito ligado à ideia de que quando você domina o conceito, você não erra, né? Então, me parece equivocada essa interpretação, né, no que se refere a essa forma de entendimento. Bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, se nós podemos interpretar o contrato de locação como uma relação de consumo, né? A relação locatícia ser tratada como uma relação de consumo. Bom, a relação de consumo é uma relação específica, é uma relação definida com todos os seus contornos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 2º, ele define quem é o consumidor, e no artigo 3º, ele define quem é o fornecedor. Vejam, a ausência de um desses requisitos já é o suficiente para nós descaracterizarmos a relação, né? Então, muito bem, o que diz o artigo 3º no que se refere à condição de fornecedor? Que supostamente seria o proprietário do imóvel. Então, quem é o fornecedor? O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços. Sinceramente, eu não consigo imaginar como que o proprietário de um imóvel, ao permitir que uma outra pessoa faça uso do seu bem, esteja caracterizado neste conceito. Não consigo imaginar onde é que ele ficaria enquadrado aqui. Então, na primeira análise que nós fazemos, de dizer uma relação locatícia pode ser confundida com uma relação de consumo? Não. Mas não é só por isso, não é só pelo conceito. Eu gosto muito do conceito, mas não é só por isso. Existe também a questão de que as relações locatícias têm uma lei própria. Existe uma legislação que é própria para a relação de locação de bens, que é a Lei 8.245. Então, se nós temos uma legislação que cuida especificamente deste modelo de relação jurídica, não há por que a gente colocar um outro código que imagina ou que foi criado para tratar de um outro modelo de relação jurídica e interpretar essa legislação, ou confundir, ou misturar essas legislações. Sinceramente, me parece bastante equivocado e não consigo imaginar como isso pode ser visto dessa forma. Mas não é só isso, não é só isso. Outra questão que tem se tratado também é dizer que um contrato de locação é um contrato de adesão, ou pode ser interpretado como um contrato de adesão. Também me parece equivocada essa decisão, porque um contrato de adesão é aquele em que as cláusulas tenham sido aprovadas por autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Isso é o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, quando ele dá o conceito, quando ele define o que é um contrato de adesão. Novamente, nós não temos como classificar um contrato de locação como um contrato de adesão. Por quê?
Porque o que diz a legislação? Bom, primeiro ela está tratando de consumidor, né, e de fornecedor, que nós já vimos que não é o caso. Mas não é só isso. Ela fala assim que possa, sem permitir que o consumidor, né, nessa análise, supostamente o locatário, não possa discutir ou modificar o seu conteúdo. Eu não sei, posso estar equivocado nessa minha impressão, mas, como regra, o locatário, ele discute as condições do contrato. Ele discute a principal condição do contrato, que é o quê? A escolha do imóvel e o valor da locação. Então, nós não estamos falando de uma coisa única, de um único produto ou de um único serviço. Não, nós estamos falando de uma diversidade enorme de imóveis e uma diversidade enorme de condições para locação. Então, é prática extremamente comum que qualquer imobiliária, quando você vai alugar um imóvel, você possa ouvir uma contraproposta para locação. Isso é prática regular e comum. Dizer que isso não acontece, sinceramente, é faltar com qualquer entendimento de como o mercado funciona. Então, as pessoas fazem a locação de um imóvel a partir de uma proposta que elas têm. Elas vão lá, conhecem o imóvel, o lugar, a localização onde o imóvel está lhe interessa, o imóvel tem um tamanho, tem condições que lhe interessam ou que estão, e aí vai ver o valor da locação e aí, dentro das possibilidades da pessoa, ela vai e faz a locação. Então, não é um contrato em que não se discute as suas condições. Um contrato que não se discute as suas condições é um contrato bancário, é um contrato de seguro, é um contrato de plano de saúde. Isso sim é um contrato de adesão no qual aquele que oferece esse tipo de serviço ou esse tipo de produto, ele coloca as suas condições e você tem que aceitar. Você faz um contrato com a NET ou com a Vivo, você discute o que ali? Você não discute nada. Então, isso sim é um contrato de adesão. Isso aí não há o que questionar. Mas nós estamos diante de um fornecedor, alguém que está fornecendo um produto ou um serviço, e de um consumidor, que é o usuário desse produto ou serviço, de forma final. Então, uma locação, no meu sentido, não guarda nenhuma relação com esse formato de negócio. E ainda para sacramentar isso que eu estou dizendo, o STJ já firmou decisão nesse sentido. Então, nós, independentemente dessas discussões todas e desse conceito que eu estou trazendo, só para a gente dar um pouco de luz para o nosso debate, mas o STJ já disse que não é. Então, ele fala, um contrato de locação não é um contrato de adesão. Então, o STJ é firme ao negar a aplicação das normas, de negar, né, melhor dizendo, negar a aplicação das normas do CDC nos contratos de locação, uma vez que esses são regulados por lei própria, que é a Lei 8.245 de 91. Então, assim, me parece sem qualquer lógica, sem qualquer propósito, né, se fazer ou se criar essa interpretação de que uma locação possa ser tratada, ser vista, ser analisada como um contrato de adesão ou como uma relação de consumo. Não vejo nenhuma juridicidade, não vejo nenhuma condição de interpretar e conhecer dessa forma. Então, eram essas considerações que eu queria fazer com vocês, essas reflexões que eu queria trazer, diante de alguns debates que têm saído sobre esse tema e que eu achei que valia a pena a gente conversar um pouquinho. Mas eu quero te ouvir, se você quiser, se você pensa diferente, se você tem uma análise diferente, se você tem outras referências para dizer o contrário do que eu estou dizendo aqui, eu estou totalmente aberto para conhecer e te ouvir. Pode vir falar com a gente, tá bom? Entre em contato conosco, olha e participe, faça sua inscrição aqui no nosso canal. Nós temos o Instagram, temos também outras plataformas, o LinkedIn. Vamos lá, vamos conversar. Eu acho que é conversando que a gente consegue
aprender mais e eu quero muito aprender com vocês também, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau.